Se você não sabe o que é inteligência emocional, fique até os últimos minutos que você ficará sabendo. Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Luciana Diane e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de inteligência emocional. O conceito de inteligência emocional na psicologia é quando um ser humano aprende a lidar com as suas próprias emoções e compreende os comportamentos e sentimentos do outro. É quando nos tornamos resilientes, ou seja, quando voltamos rápido para o ponto de equilíbrio após ter passado por uma situação de estresse. No âmbito espiritual, chegamos nesse patamar quando somos curadas, libertas e temos os frutos do Espírito em nós, quando nós conseguimos manifestar os frutos do Espírito Santo. A inteligência emocional é uma forte aliada para termos uma vida equilibrada, sensata e centrada, pois evitamos atos impensados, atitudes compulsivas e discussões por motivos tolos. Agora eu vou enumerar os principais pontos que a inteligência emocional faz na vida de um ser humano. Sabe aquela dor de barriga, aquele suor frio, aquele choro, aquela irritação que você tinha quando passava por uma situação dificultosa ou estressante? Isso não vai acontecer mais quando você aprender, quando você conquistar a inteligência emocional. Segundo passo, menos discussões nos relacionamentos. Você vai aprender a abrir mão de algumas coisas, a renunciar outras, sem que isso se torne um peso para você. Terceiro, melhora dos relacionamentos interpessoais. Você vai se relacionar com pessoas no seu trabalho, no seu contexto social, com familiares e vai aprender a lidar com todas as diferenças do outro. E isso vai te ajudar a você manter todos os relacionamentos saudáveis. Quarto, mais paciência e tolerância com o outro. A partir do momento que nós aprendemos a nos colocar no lugar do outro e a enxergar, a perceber as misérias do outro, isso faz com que nós tenhamos compaixão e isso nos torna mais pacientes e mais tolerantes. Quinto, mais equilíbrio emocional. Nós vamos sentir a paz que excede todo o entendimento, independente das circunstâncias que nós tivermos vivendo. Sexto, melhorar a autoestima e a autoconfiança. A partir do momento que nós começamos a nos conhecer e nós reconhecemos quem nós somos e os valores que nós temos, qualquer pessoa pode falar o que quiser contrário disso, mas isso não vai chegar no nosso coração, porque nós sabemos quem nós somos, de onde viemos e os nossos valores. Sétimo, mais clareza nos objetivos. Quando nós temos inteligência emocional, nós conseguimos, de uma maneira clara, sabermos exatamente aquilo que queremos e conseguimos fazer com que as nossas metas e os nossos objetivos se tornem
palpáveis e sejam cumpridos. Oitavo, possibilitará uma melhor visão do futuro. Pessoas com inteligência emocional conseguem fazer planos de curto, de médio e de longo prazo. São pessoas visionárias, são pessoas que conseguem planejar os seus futuros. Nono, gerar amadurecimento. O amadurecimento, ele vem como uma consequência desse aprendizado e desse colocar em prática a inteligência emocional. Décimo, melhora a tomada de decisões. Tudo que era indecisões, medos, inseguranças vai cair por terra na sua vida. Pessoas de sucesso aprendem a tomar decisões em meio às lutas, às adversidades e às situações de estresse. O indivíduo que é líder de si mesmo tem que aprender a lidar com situações de pressões. Agora eu vou te ensinar alguns passos para que você desenvolva a sua inteligência emocional. O primeiro passo é o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer para que nós venhamos saber quais são os nossos pontos fracos, as nossas fragilidades, mas também saber quais são as nossas capacitações, as nossas competências, porque se nós não soubermos, nós não seremos desenvolvidos, nós não vamos crescer. E para isso, você precisa se questionar todas as vezes que você passar por uma situação adversa, por uma situação de estresse. Você tem que se atentar em como você vai reagir. E dependendo da tua reação, dependendo da sua atitude, dependendo do seu comportamento, você vai se perguntar, peraí, por que eu estou agindo dessa forma? Eu quero ler para vocês um texto que está em Provérbios 23:7, que diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Isso quer dizer, se você pensar que você não é interessante, as pessoas vão olhar para você e não vão te achar interessante. Se você achar que você não é capaz de executar determinada ação, pessoas vão olhar para você e vão te achar incapaz. É isso que está dizendo esse texto. O segundo passo, ter o controle das emoções. Todos nós já passamos por situações dificultosas, situações de traumas, de dor. E como você reage quando você passa por uma situação onde te faz lembrar das coisas que mais te machucaram e feriram? Nós temos que manter a nossa calma e o nosso equilíbrio, independente das circunstâncias. Então, se a sua atitude for de explosão, de ira, de raiva, isso significa que você tem que se reprogramar, significa que você tem que liberar o perdão para aquelas pessoas que te feriram e você tem que abençoá-las. Se você quiser ser curada, liberta, ter a alma restaurada e desenvolver a inteligência emocional, você tem que liberar o perdão sempre que você se lembrar de fatos passados que te causaram muita dor e abençoar essas pessoas que te feriram. Você vai perdoar e você vai abençoá-las. Eu quero ler para você um texto que está em Isaías 43:18, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado.
Esse texto diz tudo. Nós temos que viver o presente e nos programar para o futuro. O terceiro, seja manso. O domínio próprio, a mansidão, a paciência são um dos 9 frutos do Espírito Santo. Se nós colocarmos em prática os frutos do Espírito Santo, nós seremos sempre vitoriosos. Agora, se formos rudes, irado, se nós não tivermos tolerância, se formos impacientes, intolerantes, mesmo que nós estivermos fazendo a coisa certa, mas de forma errada, nós seremos perdedores. Eu quero ler para vocês um texto que está em Provérbios 15:1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vocês já passaram por alguma circunstância onde você estava conversando com uma pessoa ou com mais pessoas e de repente, ou você falou alguma coisa que não deveria falar, ou de repente você falou alguma coisa que o outro não interpretou da maneira certa e de repente essa pessoa quis levantar a voz com você? Diante de uma situação como essa, se você chegar para a pessoa e falar: querido, querida, eu quero te pedir perdão, eu não tive intenção de falar isso, ou eu não imaginei que você fosse compreender, entender dessa maneira, eu te peço perdão e eu retiro as minhas palavras. Se você tiver essa atitude, você vai desarmar o outro. Agora, se você tentar falar mais alto, sabe o que vai acontecer? Uma situação muito simples vai se transformar numa discussão ou numa briga. Quarto, aprender a nos colocar no lugar do outro. Quando aprendemos a nos colocar no lugar do outro e entender e compreender as misérias do outro, nos tornamos mais compreensivos e crescemos emocionalmente. Eu vou ler um versículo para vocês que está em Romanos 15, versículo 1, que diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quanto mais somos curadas, quanto mais adquirimos inteligência emocional, mais nos colocamos na posição de forte, e aquelas pessoas que não estão tão desenvolvidas como nós, aquelas pessoas que iniciaram o seu processo agora, não que elas sejam fracas, mas elas se colocam no ponto de a parte mais fraca, porque elas têm que caminhar uma jornada, elas têm que percorrer um caminho que nós já percorremos. Quinto e último, temos que manter um bom relacionamento com todos, aqueles que têm afinidade conosco e aqueles que não têm, porque no decorrer da nossa caminhada, nós não vamos nos deparar somente com pessoas que têm afinidade conosco, pessoas que têm muitas coisas em comum. Não, muitas vezes e na maioria das vezes nós vamos nos deparar com pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm outras afinidades, ou seja, que é diferente de nós. Cada pessoa é diferente uma das outras, mas algumas a gente encontra alguma similaridade. E quando nós desenvolvemos essa capacidade, essa habilidade de conviver com todos, de se dar bem com todos, então é nesse momento que nós vamos conquistar todos aqueles que nos rodeiam. Eu vou ler um versículo que está em Mateus 7,12, que diz assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então,
quando vocês se depararem com uma pessoa mais difícil, uma pessoa menos trabalhada, uma pessoa ainda cheia de feridas, tenha paciência, desenvolva um bom relacionamento com essa pessoa, que com certeza, além de você ajudar no processo dela de cura, de libertação, essa pessoa também vai se desenvolver emocionalmente, né? Vai ter essa inteligência emocional e com certeza, daí um tempo, ela vai estar muito diferente, né? Porque quando as pessoas aceitam e buscam esse processo, elas tendem a melhorar a cada dia. Eu espero que vocês tenham sido muito abençoadas com essa palavra. Que Deus abençoe e até meu próximo vídeo.